Olá, pessoal! Hoje trataremos mais uma vez sobre os tipos de sujeito e especificamente sobre sujeito indeterminado e sujeito inexistente. Então, primeiramente, sobre o sujeito indeterminado, nós precisamos entender que ele ocorre quando, pelo contexto de comunicação, não se sabe, não se quer ou não se pode determinar o sujeito. Ele ocorre, então, em dois casos. O primeiro deles é com a terceira pessoa do plural, quando há um verbo sem referência anterior. Então, aqui, falaram bem deste filme. O verbo falaram está na terceira pessoa do plural e aqui também nós não temos referência anterior. Não se sabe quem é que foi que falou bem deste filme. Então, temos aqui um sujeito indeterminado. Temos que tomar um certo cuidado em relação ao verbo na terceira pessoa do plural e quando tiver, então, uma referência, quando tiver um sujeito que está expresso. Aqui, todos falaram bem deste filme. Então, aqui nós temos o sujeito simples, porque o todos é o sujeito que está aqui expresso. O segundo caso de sujeito indeterminado é quando a terceira pessoa do singular mais a partícula se e com verbos, então, que são intransitivos, que são aqueles que têm sentido completo, eles não precisam de complemento. Os transitivos indiretos, que são aqueles que precisam de complemento com a preposição, e também os verbos de ligação, que são o ser, estar, parecer, permanecer e mais alguns outros. Fala-se bem deste filme. Então, aqui nós temos o fala, que está na terceira pessoa do singular, mais o se, que é o índice de indeterminação do sujeito. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês dessas ocorrências. Analisaram o resultado do exame. Verbo na terceira pessoa do plural. Analisou-se o resultado do exame. Aqui analisou terceira pessoa do singular e o se, que é o índice de indeterminação do sujeito. Vivem bem naquela cidade. Aqui também o verbo está na terceira pessoa do plural e vive-se bem naquela cidade, verbo na terceira pessoa do singular, mais o se, que é o índice de indeterminação do sujeito. Falaram sobre o caso com o diretor. Também não se sabe aqui e o verbo está na terceira pessoa do plural. E falou-se sobre o caso com o diretor, terceira pessoa do singular, mais o se. Atenção! O pai e o menino discutiram, falaram sobre justiça. Aqui nós temos o falaram que está na terceira pessoa do plural. Porém, nós temos a referência anterior. Quem é que falou sobre justiça? O pai e o menino. Então, nesses casos, o sujeito é considerado desinencial, pois há uma referência anterior para identificar o sujeito. Então, entende-se aqui como desinencial por causa da terminação do verbo e também por haver, então, nesta terminação verbal aqui, fica subentendido que trata-se do pai e do menino, portanto, é desinencial. O sujeito inexistente, então, é formado por verbos impessoais. E o que são esses verbos impessoais? Eles não atribuem a nenhum sujeito a autoria da ação que expressam. E a oração possui, então, apenas predicado. Quais são os verbos impessoais? Fenômenos da natureza como nevar, chover, ventar, gear, trovejar, relampejar, anoitecer, amanhecer. Lembrando que aqui eles estão na sua forma infinitiva. Normalmente, eles
são identificados, eles são utilizados nas estruturas, nos enunciados, na sua forma conjugada. Exemplo, choveu a noite toda. Então, choveu, fenômeno da natureza, verbo impessoal. Amanheceu ensolarado hoje. Amanheceu também, fenômeno da natureza, verbo impessoal. Outro caso, o verbo haver com sentido de existir. Há várias pessoas na sala. Então, aqui ele é também um verbo impessoal. Os verbos ser, fazer e haver, indicando tempo transcorrido, também aqui na indicação de horas. São 3 horas. Então, aqui lembrando que quando nós temos aqui o numeral que indica mais de um, na indicação de horas, o verbo ser sempre precisa ser utilizado no plural. Faz 7 dias que não vejo. Então, aqui também o faz, indicando o tempo transcorrido, e lembrando que ele fica, nesse caso, no singular, mesmo que aqui nós tenhamos o 7, que indica mais de um. Temos algumas particularidades em relação ao sujeito inexistente, em relação aos verbos. Os verbos que representam fenômenos naturais normalmente determinam um sujeito inexistente, normalmente. Porém, com sentido figurado, o sujeito é determinado, ou seja, quando um verbo que indica um fenômeno natural estiver sendo utilizado no sentido comutativo, ele configura-se como determinado. Então, trovejou muito na região ontem. Aqui, como vocês podem ver, a palavra trovejou, que é um verbo que indica fenômeno da natureza, está sendo utilizado no seu sentido literal. Agora, o menino trovejou insultos. Então, aqui, o verbo trovejou, ele não está sendo utilizado no sentido literal, é no sentido figurado. E no caso, o menino trovejou. Então, temos um sujeito simples, tá? O verbo ser é impessoal quando indica horas ou distância, flexiona-se para concordar com o numeral que o acompanha. Então, aqui. Quando cheguei à festa, ainda não eram 8 horas. Aquilo que eu falei para vocês é em relação à indicação de horário, indicação das horas. E aqui também, como vocês podem perceber, 8 e aqui o eram, então que fica no plural. Então, aqui o exemplo para vocês. Que horas são? No primeiro caso aqui, são 6 horas. Então, 6 aqui, ideia de plural. Então, o verbo ser também precisa estar no plural. No segundo relógio aqui, nós temos duas opções. É meia-noite e meia ou é meio-dia e meia. E aqui, atenção, meia por quê? Porque subentende-se que seja meia hora. Então, por isso que fica no feminino. E, por último aqui, nós temos são 10 horas. 10 também indicativo aqui de plural, portanto, o verbo ser também fica no plural. Os verbos impessoais determinam orações sem sujeito. Entretanto, é necessário analisar o comportamento do verbo na oração para classificá-lo como impessoal ou não. Então, aqui nós temos situações em que o mesmo verbo é impessoal e situações em que ele é pessoal. O verbo fazer, faz 10 dias que não chove. Então, aqui ele é impessoal. E você faz ideia da programação? Então, aqui nós temos pessoal, por quê? Porque ele tem um sujeito que com ele concorda. Então, essa é a diferença entre os dois e é o contexto que determina ele ser impessoal ou pessoal. O verbo haver. Há várias caixas
no depósito. E pessoal, o garoto já havia reclamado antes, então aqui nós temos o sujeito expresso, portanto, trata-se de um verbo que é pessoal. O verbo ser, já são 5 horas, então aqui ele é impessoal e aqui, neste caso, estes quadros são lindos. Então ele é pessoal porque ele tem aqui um sujeito que o acompanha. Os verbos haver e fazer são impessoais quando indicam tempo transcorrido. Por isso, mesmo diante de palavras plurais, eles não sofrem flexões. Essa é uma informação muito importante. Então, aqui nós temos a comparação. Há uma maneira melhor de falar. Singular, como vocês podem ver. Há maneiras melhores de falar. Então, aqui, plural. E perceptível aqui que o verbo haver permanece no singular, mesmo que aqui esteja uma composição que está no plural. Ele não sofre flexão por ele ser impessoal. Havia muitas pessoas incomodadas com a programação. Aqui também havia muitas pessoas incomodadas. É a forma adequada, a forma correta, não sofre flexão. Há dias que ele não aparece por aqui. Também, da mesma forma, dias está no plural e o verbo haver fica no singular. Não haverá plantões no próximo sábado. Aqui também, mesmo que plantões esteja no plural, haverá fica no singular. Faz 2 meses que visitei meus avós. Aqui também, faz fica no singular. Faz 3 anos que me formei. Da mesma forma, fica no singular. A tarefa de vocês, então, exercícios 1 da página 220, o 2 da página 221, o 3 e o 4 da página 222. Bom estudo para vocês e até a próxima aula.